Muito bom dia a todos, graça e paz, uma alegria estar aqui mais uma vez, e é tão bom ver coisas bonitas aí, como o Gerson Borges, o Guilherme Kerr, trazendo coisas especiais que têm marcado aí a história de todo mundo. Muito bom ver o pessoal tentando comunicar coisas especiais aí através da arte, e quero agradecer muito a CEPAL. De fato, nós vamos sair para, ainda hoje à noite, na madrugada, ir até Istambul e depois Tel Aviv e Jerusalém. Essa viagem que eles estavam falando aqui, vamos fazê-la fisicamente daqui a mais tarde. E agradeço aí a disponibilidade da CEPAL de fazer isso. E orem por nós. Algumas pessoas estavam me perguntando, mas o senhor só estuda teologia ou você é pastor de igreja? Eu sou pastor da Igreja Batista Nações Unidas, em São Paulo, e a gente sempre tenta fazer a sintonia entre a reflexão bíblica e a prática ministerial, senão a coisa fica complicada. Mas a CEPAL me pediu para dar um recado muito importante aqui, teológico, que é muito valioso para todo mundo. Prestem bem atenção. À sombra de umas palmeiras, São Paulo ensinou aos coríntios que eles deveriam ser santos. E aí você entende a profundidade e a importância do estudo da teologia para o coração de todos nós. Amém, pessoal? Todo mundo aí? Vamos lá, que alguns estão precisando de oração forte, aí a coisa precisa caminhar. Quando nós começamos a nossa reflexão sobre o reino, é importante ver a transformação que tem a ver com a realidade do reino. O reino não é a igreja, que muita gente imagina isso. A igreja é apenas uma agência do reino. O reino tem a ver com essa ideia que Deus deve ser aquele que tem tudo debaixo do seu domínio, controle, poder, para que todas as coisas estejam no seu devido lugar. E o homem é convidado nessa corregência como imagem e semelhança de Deus, e o projeto da redenção envolve essa retomada desse poder divino, e que, surpreendentemente, como vemos na proposta de Jesus, esse reino começa numa dimensão em que as pessoas não estão esperando, na dimensão profunda do ser humano, com uma transformação significativa, que se desdobra para as relações sociais e como um fermento. Esse reino misterioso, ele chega de maneira desavisada, né? Ele é como a semente de mostarda, ele é como o fermento, ele não tem aparência exterior. Esse reino é contundente, esse reino é vitorioso, esse reino é um tanto quanto misterioso, e esse reino é por demais exigente. Geralmente a gente lê a Bíblia e o Novo Testamento de maneira talvez não tão clara assim, na proposta de Jesus com respeito ao reino. Acho que a maior parte das pessoas imagina o seguinte: na tradição judaica, na tradição ligada ao Antigo Testamento, a vida era muito complicada e muito difícil. Era difícil servir a Deus. Jesus veio e fez tudo em 3 vezes, sem juros, e facilitou a nossa vida. E agora é muito mais fácil, porque no tempo de Moisés era difícil, as coisas eram complicadas, e Jesus deu aquela facilitada básica, mais uma prova de que Deus é brasileiro. A gente faz um esquema lá e resolve rapidinho. E, no entanto, a proposta não é assim. Quando os evangelhos falam sobre o reino, especialmente Mateus vai mostrar que Jesus é esse novo Moisés, que ele é o novo Davi, e estabelece essa conexão, e a proposta do reino é surpreendente. Quer ver? Vamos dar uma olhada que Jesus diz. Para aqueles que estavam pensando que ele está em confronto com aquilo que envolve o que a Bíblia diz, ele diz: eu não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. E olha só que coisa: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, que é a mesma coisa que reino de Deus. Mateus usa a palavra céus pela seu respeito especial ao nome divino. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Jesus está dizendo que, ao contrário do que as pessoas estão falando sobre ele, que ele está rompendo com Moisés,
Jesus diz: quem não conhece Moisés são vocês, porque eu vim cumprir a lei. Na boa explicação do comentário que o John Stott faz, baseado em exegese muito bem feita, que esse cumprir significa explicar de fato aí o sentido da lei. Porque, na verdade, a tradição religiosa dos dias de Jesus estava indo por um outro caminho, estava se afastando do verdadeiro sentido da lei, trocando a lei pelas tradições. Por exemplo, em nenhum lugar na Bíblia está escrito que você deve amar o próximo e odiar o inimigo. Mas Jesus diz isso. Vocês viram o que foi dito aos antigos? Mas os antigos aí não é Moisés, não é o Pentateuco, é exatamente tradições que havia em contextos religiosos à volta de Jesus, um pouco antes do próprio ministério de Jesus. Jesus então rompe com isso. E ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer que a exigência do reino, que é uma exigência completa, que envolve de fato submeter-se aos mandamentos de Deus, e isso é dito logo depois do sal e luz que nós vimos ontem. Ele diz o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, é fácil ser fariseu, porque a proposta desse legalismo religioso significa ler a literalidade da vontade de Deus com um coração predisposto à defesa própria, e como um mau advogado que lê um contrato com a intenção de encontrar um caminho para se defender ou usar uma artimanha, a pessoa usa a lei dessa maneira. Jesus, por exemplo, bate de frente mostrando a incoerência daqueles religiosos. E aí o que ele está dizendo? Que agora o único jeito desse reino ser verdade na vida da gente significa uma submissão plena à vontade de Deus. E dessa vez, lembrando de Jeremias 31, de Hebreus 8, nós vamos descobrir que as leis que estavam em tábuas de pedra agora estão em tábuas de carne. E que existe o poder do Espírito agindo de tal maneira que aquilo que era impossível, agradar a Deus obedecendo plenamente a sua vontade, não apenas na literalidade, mas no seu sentido mais profundo e maior, é possível pelo poder do Espírito que age agora em quem entra no reino. Agradar a Deus de verdade. Por isso, ele diz: se a justiça de vocês não for superior a essa de ficar tentando fazer essa análise apenas superficial da lei e tentando se sentir justo por causa disso, vocês ainda não estão no reino. Por isso, queridos, é tão impressionante como gente deu a sua vida pelo Evangelho, se vendeu como escravo, agiu de uma maneira a fazer muito mais do que qualquer expectativa de obediência de um mandamento propriamente dito. Por isso, a gente vai dizer uma coisa aqui, talvez complicada, você ainda tem tempo de sair antes de ouvir, para não complicar a sua vida. É que a gente está acostumado com uma ideia que Deus quer que a gente leia a Bíblia uma vez por dia, que a gente vá ao clube celestial no domingo encontrar as pessoas para atualizar fofoca, que a gente pague a mensalidade do clube, que a gente dê 10%, que a gente faça certas coisas, achando que é o seguinte: uma parte da nossa vida precisa ser dedicada a Deus, para que Ele fique feliz, Ele fique contente com essa atitude da nossa parte. A proposta do reino é renúncia completa. Todo aquele que não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Deus não é dono de 10%, mas de 100%. Não existe coisas que a gente faz para Deus. Culto não é reunião de domingo. Igreja não é um lugar onde as pessoas se encontram. Oferta não é uma esmola que a gente dá para Deus. Ou a gente é servo, escravo, ou a gente não está no reino. Então a pergunta é: qual é o foco do seu coração? Onde é que está? Será que de fato alguma coisa é sua? Nem você é seu, você é alheio, você é emprestado. Então, com essa perspectiva, muda. Por isso que muita gente que ouviu o que Jesus dizia, falava: olha, esse negócio não é muito interessante não. Jesus até falou: vocês também não querem ir embora? Para os discípulos, falou: Senhor, a gente não tem para onde ir, a gente agora entende
quem de fato o Senhor era o nosso querido Pedrão, né? Sempre engatava a quinta marcha e mandava para frente. De vez em quando ele dava uma atolada, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Interessante a força do conceito do reino quando você lê Atos, está vendo? Quando Jesus aparece depois da ressurreição, ele fala para os discípulos acerca do reino de Deus. Quando a gente vê Filipe pregando as boas novas lá em Samaria, veja que Atos diz que boas novas do reino. Atos 14, 22, na primeira viagem missionária de Paulo, entre os anos 46 e 48, quando ele anuncia a verdade da fé, ele diz que a gente entra no reino passando por muitas tribulações. E esse reino calmo, cauteloso, tranquilo, absolutamente imperceptível, poderosamente, subversivamente vai vencendo. E é tão interessante a gente ver isso, porque no Apocalipse, lembrando do que Nero tinha feito, e agora na época de Domiciano, a declaração subversiva, politicamente inaceitável no Império Romano, diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O reino pertence a Deus. A história conta que o nosso querido Handel, quando escreveu sobre o Messias, ele passou 3 noites assim, meio fora de si, por causa dessa referência tão importante, esse reino incrível, imperceptível, incontrolável, que atinge as vidas e transborda poderosamente. O seu destino é vitória completa. Para entender todas as implicações disso, a gente precisa voltar para talvez entender onde é que talvez parte da nossa tradição perdeu o foco e entendeu que a dimensão do Evangelho é uma dimensão que trata talvez de um elemento puramente psicológico, puramente, digamos assim, que a gente chama de espiritual, sem entender a dimensão completa. Voltando, lembre-se, na proposta lá de Gênesis 1, o homem deve ser esse que domina, mas a trajetória bíblica, ela aparece na sequência, com a questão da queda. E essa queda, que é o afastamento, essa ruptura com Deus, é uma ruptura mais profunda, porque não mostra o texto apenas aquilo que a gente pode chamar de uma queda espiritual. É mais, há uma ruptura com Deus, quando acontece a queda, que a gente pode chamar de ruptura teológica, mas logo em seguida, essa ruptura com o próximo está marcada no livro de Gênesis, quando Adão vira para Deus e diz: a mulher que tu me deste. Você vê essa relação de ruptura do primeiro casal, que é ampliada na primeira família, com a história de Caim e Abel. Primeiro culto na Bíblia termina com assassinato. A igreja é o lugar mais perigoso da terra. O negócio é complicado, difícil, é isso que a gente vê lá. A ruptura pessoal, psicológica, né? Adão se esconde, ele tem vergonha, ele não se relaciona bem consigo mesmo. De perto ninguém é normal, amém, irmãos? Que foi abençoado, né? Essa vergonha e culpa toma conta dele. E a ruptura com a criação. A terra agora se torna ameaçadora. E observe que em Gênesis 4, no pecado de Caim, isso torna-se ainda mais sério. Ou seja, essa relação de ruptura, quando a gente pensa na retomada do domínio do reino divino, essa redenção é a redenção cósmica. A ideia que aparece em Colossenses é a redenção da criação, redenção da terra, redenção de tudo. A gente não está destinado a flutuar como fumacinha num monte de nuvenzinhas tocando harpas no universo etéreo. A ideia bíblica nunca foi essa. Por isso, para a gente entender essa dimensão, vale a pena pensar nesse Imago Dei. Algumas coisas importantes que são enfatizadas na Bíblia. O ser humano é criatura, nunca ele pode ser divinizado. Boa parte da experiência humana mostra um caminho na direção diferente. Ele é frágil. O orgulho humano é tolice, é pecado. A história humana é uma história de guerras, de batalhas e assassinatos, desprezando a nossa limitação. O ser humano é a imagem de Deus. O homicídio é um pecado contra Deus. O ser humano não é simplesmente um animal. A ideia clara aparece lá em Gênesis 9:6. Esse ser humano nunca pode viver para si mesmo. Por isso Deus cria homem e mulher. O valor da família e da vida em comunidade, esse aspecto relacional contra
esse individualismo que a gente tem tão acentuado na nossa cultura e que talvez tenha sido mais prejudicado recentemente, e esse ser humano possui domínio, um domínio que envolve a criação e que é um privilégio, uma responsabilidade. Essa imagem de Deus, portanto, nessa visão bíblica, ela envolve o quê? A criatividade, a autoconsciência, a inteligência, a moralidade, a relação com a sociedade, o domínio e a espiritualidade. Veja que aí você tem a base para a arte. Observe a nossa tradição, como ela é esteticofóbica, como ela tem uma relação problemática com a manifestação dessa criatividade para interagir com o mundo à nossa volta e também com a própria glória de Deus. A criatividade é a base da arte, a autoconsciência, a base da psicologia. Todo ser humano sabe que ele é um ser humano, tem uma percepção de si mesmo aprofundada. A inteligência é a base da razão e da ciência. Não é à toa que mais de 90% da ciência moderna contemporânea foi feita em ambientes de cultura protestante judaica, por causa da cosmovisão subjacente que nos faz entender razão e ciência como algo pertinente ao mundo de Deus. Moralidade, a base da ética. Sociedade, a base das nossas relações familiares. Domínio, base da economia e da ecologia. Qual o problema? Metade das notícias que você ouve é o que é. Alguma coisa está sendo muito destruída, em algum lugar, a distribuição de bens para as pessoas tem sido prejudicada. É a ideia de domínio adequado da criação. A espiritualidade, base da fé e da relação com Deus, como a gente vê aí. Qual que é o problema? Nós temos distorções. A realidade da queda, a presença do pecado, essa ruptura, faz com que a criatividade seja usada para o mal e a destruição. Como eu fico triste, tanta coisa sem razão, tanto desespero humano, tanto sentimento de fragilidade trabalhado com uma esmera arte criativa e tanta coisa extraordinária no reino de Deus que poderia se traduzir numa referência que marcasse a cultura, mas a gente vive num contexto onde espiritualidade é apenas restrição, espiritualidade é apenas demarcação de fronteiras e limites. Não há muitas vezes uma espiritualidade positiva, produtora de algo que seja a gratidão profunda pelo Deus glorioso, poderoso, magnífico e cheio de arte. Todo dia ele pinta um quadro especial no céu para você, e você nem para achar legal. A autoconsciência torna-se expressão de egoísmo, a inteligência vira uma potência destruidora, a ética se distorce numa libertinagem sem caminho, as relações sociais se tornam de opressão e de perversidade. É impressionante. A famosa ideia do seu Michel Foucault, que quando a gente fala com outro, nunca tem intenção de comunicar nada, apenas de dominar a pessoa por meio de um discurso perverso. É complicado o tipo de realidade do mundo que a gente vive, as relações são muito difíceis. O domínio responsável torna-se abuso destruidor. Na tentativa de ampliar as riquezas, o mundo sofre com essa postura indevida. E essa sede espiritual desvirtua-se em adoração à criatura, então nós podemos ver como as coisas são encaminhadas de maneira indevida. O que acontece? Por que é que a visão do reino, associada ao domínio primeiro na criação, essa restauração, essa ideia escatológica que começa dentro de nós e se amplia para a transformação externa, não está tão clara assim? Porque parece que não, mas boa parte da nossa cabeça está mais perto de Platão do que de Moisés e de Jesus. De novo, leia a Bíblia e leia com atenção. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer bem a sua vida. Não é só entender conceitos, mas tentar entender o jeito de pensar e raciocinar da Escritura. Um texto precisa ser saboreado, assim, tem que ser lido e recebido nos detalhes para que a sua cabeça entre numa sintonia diferente, na riqueza, na grandiosidade, porque preste atenção, a Bíblia não é um livro de teologia, é um livro de vida, ela tem poesia, ela tem narrativas, ela é a história
das relações profundas, muitas vezes misteriosas, graciosas e poderosas e transformadoras de Deus em relação aos seres humanos. O que a gente fez? Pegou um modelo um pouco mais simples do nosso conhecido amigo Platão. Platão mandou lembrança para vocês ontem, e ele entendia que a realidade suprema, no famoso mito da caverna, né, é a realidade do mundo das ideias, e que a realidade do mundo físico, do mundo material, era ruim, negativa. Quem tem uma mentalidade dessa nunca vai tentar melhorar o mundo, porque é assim mesmo. E então ele vivia no elogio do que é chamado da esfera superior do espírito. Esse platonismo foi herdado na nossa tradição ibérica, via filosofia, via religião. E ainda é interessante, a pessoa converte o coração, mas não converte a cabeça, né? Só uma oração forte aí. Acho que eu vou fundar a Igreja Evangélica do Monte Saião e vou ver se eu acho um óleo da unção cerebral, e quem sabe ajuda a tirar a caspa e também resolve o problema da pessoa. Porque é complicado, a mudança de mentalidade é muito importante. Por isso, um grande número de evangélicos não traz impacto efetivo na política, nas artes, na literatura, na economia e na transformação social da realidade, né? Quem é que está escrevendo uma obra literária com intenção de fazer impacto? Quem quer fazer uma história em quadrinhos? Desde quando isso é uma atividade espiritual? Só na Bíblia é que o Espírito Santo enche gente para fazer obra de arte, como acontece com Bezalel e Aholiabe na hora de construir o tabernáculo. E o tabernáculo é show de bola. Incorretamente, o que vale para muitos é o que apenas eles chamam de coisa espiritual. E isso muda muito, porque a visão que a gente tem das coisas na sociedade se torna prejudicada. Por exemplo, nos nossos últimos 200 anos, nós tivemos várias tentativas que as pessoas tentam encaixar mais de um lado ou de outro, nesse nosso mundo polarizado, mas grande parte das tentativas de construção de governo se deram a partir de uma ideia, de uma visão totalitária, onde o Estado é a realidade absoluta. E isso, o Estado deve controlar a família, escola, arte, igreja, trabalho. Isso acontece em boa parte do mundo, é um desdobramento desse mundo secular que não conhece bem a proposta do reino. A visão muito comum em algumas igrejas evangélicas muito dualistas e diferentes da Bíblia é que Deus só funciona na igreja. Deus ele é igual uma rádio, assim, sabe aquela rádio pirata que só pega naquele lugar, assim? Ele só pega na igreja. Acho que por isso que os crentes gostam tanto de chamar a igreja a casa do Senhor, estamos felizes por estarmos, como se o lugar fosse realmente alguma coisa diferente, quando na verdade apenas são as pessoas. E é interessante que fora da igreja, o que está? O mundo, e o mundo é só o capeta em pessoa. Então, tudo que tem lá fora, né? Olha, eu não vou, imagina, meu filho não precisa aprender matemática, precisa aprender as coisas do Senhor. Inclusive, eu me lembro, meu filho, uma vez estava tentando ajudá-lo a aprender um pouquinho de filosofia, alguém disse para ele, não estude, senão você vai perder a sua fé. Ou seja, essa pessoa lê um livrinho de filosofia e perder a fé, acho que já está perdida há muito tempo, né? Não vai nem conseguir achar o que não tinha. Ou seja, Satanás é que está por trás do Estado, da família, da escola, artes, o trabalho, é uma visão onde as pessoas se tornam basicamente místicas distanciadas da realidade, e isso não traduz um pensamento bíblico. A visão cristã bíblica é que o reino pertence a Deus. Então, toda a experiência nossa, toda a vida nossa, veja o impacto que a reforma e os movimentos pós-reforma tiveram no seu sentido de educação. Quando Melanchthon definiu o método de educação dentro do contexto da reforma luterana, se tornou método de educação pioneiro na Europa, que se multiplicou e teve um impacto significativo. Ou seja, aquilo que a gente faz sob esses princípios de Deus tem que influenciar o jeito de ser do Estado, da família, da escola, das artes, da igreja de trabalho. Deus não é propriedade exclusiva dos crentes, Ele é o rei, todos devem se submeter a Ele. Por isso existem duas maneiras diferentes. Peço desculpa aí porque eu achei o quadro melhor em fala inglesa. Existe uma coisa assim, filha desse platonismo, que eu chamo de gnosticismo evangélico platônico, onde Deus está do lado do sagrado e o mundo secular está separado.
Então, as coisas de Deus são as coisas. O que é ser um bom cristão? Não é pagar com honestidade e atenção à empregada. Bom cristão é a pessoa orar no monte, ele fazer jejum vários dias, ele fazer a leitura diária. Tudo isso é importante, é bom. Não existe uma polarização, mas o domínio de Deus envolve tudo. Até estudar, né, cálculo estequiométrico e oxirredução. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. E aí, o que a gente vai encontrar nesse cenário? Olha lá, a maneira de perceber as coisas é diferente. No gnosticismo platônico, por exemplo, como é que se entende o governo desse mundo? Nas palavras de Jesus, esse mundo é o mundo do meu Pai, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, né? O mundo de Deus é lindo, a criação é extraordinária, né? Eu acho interessante quando Deus dá uma lição para o Jó, que o Jó estava querendo entender aquilo que a gente não consegue, e aí Deus vai responder. O que Deus faz? Convida o Jó a assistir Animal Planet, né? Jó, você já viu como é que nasce, como é que a cegonha faz? Já viu o behemoth, o leviatã? Convida ele para passear no zoológico, né? Depois ele convida o Jó para ver o Geographic Channel, né? Natural Geographic. Ele vai ver as estrelas, as Pleiades. É interessante, né? A beleza que o Salmo 104 mostra. Agora, para quem vive nesse nosso contexto gnóstico, Satanás é o Deus desse século, o príncipe das potestades, e a pessoa vê o capeta em tudo. Esses dias alguém me perguntou, mas saiu uma televisão é do diabo? Eu falei, se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar problema. Mas você já ouviu o CD ao contrário para saber se é do diabo? Eu falei, não, eu ouço do lado certo, já dá para saber, né? É tanta doideira. Quando você estuda a história antiga e vê como é que a história de Israel se estabelece, você vai ver que a cabeça era o contrário. Por exemplo, no mundo pagão antigo, uma coluna era um símbolo fálico usado em rituais de fertilidade. Quando você vê na história de Israel, o povo de Deus transforma esse símbolo num memorial dos atos de Deus na história. Os símbolos são mudados por causa da experiência de Deus e são ressignificados. A gente vê o capeta em tudo, não é possível. Sabe que esse leite é abençoado? Vamos orar antes, quem sabe, né? É complicado. Qual é a atitude dessa visão platônica, gnóstica, que existe em muitos ambientes nossos que não vem da Bíblia? Qual é a posição da igreja? Em vez de ser parecida com o livro de Atos, a igreja de Atos é fogo puro, é bênção, é alegria. A palavra mais forte em Atos é alegria. Ela é proativa, ela se sente vitoriosa. Atos é um gol atrás do outro. Não vou falar que é 7, que isso pode trazer recordações problemáticas. Mas você termina, vê Atos 13:52, e a igreja continua vitoriosa e crescia o número dos discípulos. Então, esse aspecto triunfante, muitas vezes no nosso ambiente nós temos o quê? A postura defensiva e reativa da igreja. Um desequilíbrio escatológico, onde o pessoal está só aguardando a volta de Cristo. Nós já estamos na prorrogação, já os 48 do segundo tempo. Jesus já devia ter chegado. É uma coisa complicada, às vezes a gente não vê tantas pessoas apresentando propostas para dizer, olha, vamos fazer isso que vai mudar beneficamente a vida das crianças de rua, ou de pessoas que estão sendo traficadas para o mercado de pessoas doentes na sua dependência sexual, ou tráfico de órgãos. Não, a gente está só esperando alguém falar alguma coisa errada para mandar um monte de artigo detonando, dizendo como todo mundo não sabe de nada, e nós somos the king of the black cockade, os reis da cocada preta. Esse tipo de comportamento é interessante. Jesus é o Senhor, Cristo é o Senhor do quê? Do meu coração. É uma cardiofilia completa. Coisas espirituais são do reino de Deus, né? E quando a gente vê na Bíblia, tudo é do Senhor. Ou Ele é, ou não o Senhor. Ou Ele, ou é tudo, ou Ele não é Senhor de modo algum. Não existe essa coisa, dessa dimensão limitada, dessa dimensão parcial. Isso não é perspectiva bíblica. A religião genuína, como é que ela é? Individual e espiritual. O bom crente
é aquele que eu gosto de dizer, né? Deus quer que a gente seja diferente, alguns preferem ser esquisitos. Quanto mais estranho é o cara, mais consagrado ele é, né? Mas ele não fala com ninguém, ele não sorri, ele fica assim, tal. Nossa, ele é uma pessoa consagrada, né? Sempre procurando coisa, ele não dá risada, né? Ele é o nome da rosa, ele é o brother Malacaia, lá da biblioteca, né? Quase que a gente fala cruz credo, que nem Deus Pai, mas não vamos falar porque não é o caso. Essa perspectiva é diferente da proposta de Jesus, onde você vê uma espiritualidade pública e encarnacional. Jesus é criticado porque ele participa de festas que gente muito espiritual não participaria. Ele assume certas posturas que ele, quando chega na casa do Simão, que o Simão está querendo humilhar e acabar com ele, aí chega a mulher, começa a lavar o pé dele, jogar perfume de outros usos indevidos e beijar o pé dele. O Simão diz, esse cara aí acabou, não precisa nem falar nada, ele já se entregou. Mas Jesus não se incomoda. A proposta é de uma espiritualidade que se volta para quem precisa da graça de Deus e marca essa realidade a partir da referência da encarnação. A grande comissão, para muita gente dessa perspectiva, a gente tem que o quê? O sangue dele eu livrei das minhas mãos. Pelo menos já anunciei, agora o problema é dele. Que isso? Salvar os indivíduos que precisam de conversão. Vou dar 3 chances para ele, não converteu, o azar é dele. Esse é um tipo de coisa muito esquisita. A proposta de Jesus, interessante como Jesus é diferente. Jesus pega 12 indivíduos, dá atenção para 3, e ele trabalha para que essas pessoas caminhem na direção desse crescimento dentro do reino, para que eles façam isso depois, em vez de ser fascinado por grandes multidões ou por um individualismo como foco da missão. A ideia é muito mais de gente que meramente aceita, é de gente que segue. Por isso, diante da realidade das carências físicas e materiais, numa visão platônica, coisas do mundo, isso é menos importante, não importa, né? A gente nega, isso não tem muito valor. A proposta de Jesus e da igreja primitiva é diferente. O que eles fazem? Eles têm um coração de compaixão e prova concreta da graça de Deus. Jesus, quando vê alguém sofrendo, ele não diz, não, mas esse cara está sofrendo porque faz parte. Pessoal, isso aí, a tribulação vem para todo mundo. Não existe uma movimentação da comunidade do povo de Deus nessa sintonia, como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Portanto, a volta de Cristo, para o pessoal que pensa mais platonicamente, é libertação. Ufa, não aguentava mais, estava uma pressão danada. Agora sim, eu vou morar nas mansões celestiais, que não tem mansão celestial em nenhum lugar da Bíblia, mas o cara vai achar uma lá. Mansão é aquele cavalo grande que se comporta bem, mas vamos lá. A ideia bíblica é culminação do processo de redenção e reconciliação. É a grande vitória, o desfecho da vitória quando o reino de Deus atinge a sua plenitude e vai ser uma grande alegria, comemoração, celebração na presença de Deus. Por isso, convém a gente pensar como é que a gente tem entendido essa realidade. Será que a nossa visão de leituras de textos bíblicos passa por um caminho grego pagão de entendimento da Bíblia? Será que a nossa sintonia, por isso eu peço um favor para vocês, leiam tudo que vocês puderem, todos os livros, raciocinem, teólogos, filósofos, pensadores, mas não deixem de ler a Bíblia, e ler com atenção o texto. Ela sim, a palavra de Deus é referência, não troque essa referência, porque ninguém nem de perto tem 0,5% da sabedoria que o texto sagrado tem para nos dar. Por isso, perspectiva bíblica contra esse tipo de visão. Qual é que é a ideia? A gente tem, portanto, uma cultura do reino. Essa cultura do reino, onde se expressa o conceito correto, a verdade de Deus. Manifesta-se a justiça, manifesta-se a beleza. O pedido, a oração do nosso Senhor, que foi nos ensinada, é o anseio pelo reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso acontece na dimensão da criação, na dimensão que atinge todos os povos e que atinge a terra toda. Esse reino será vitorioso tanto na terra como no céu.
Esse progresso, o domínio do reino não terá fim, vai dizer a profecia messiânica de Isaías 9. E esse tempo, esse reino vai prosseguir e crescer até o final dos tempos, até o final dos séculos. Diante disso, olhamos de perto essa grandiosidade do reino e vamos ver um quadro pequeno de como é que Jesus lida com isso. Quando Jesus vai cumprir a sua missão, que está no contexto do anúncio do reino, essa missão é marcada pela compaixão, como a gente vê, por exemplo, na crítica dos religiosos, quando Jesus fala da parábola do bom samaritano. Mas dá uma olhada, que interessante, a gente não combinou nada, né? Esse negócio foi uma benção. Esse povo da CEPAL, tem que ser pau para toda obra, para fazer a coisa funcionar mesmo. Diz aqui, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Olha só, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: olha só, quero. Não é que o poder glorioso do Deus eterno cure a sua vida, pois a sua dimensão poderosa e soberana atingiu a você. Não, quero. Seja purificado. E no estilo de Marcos, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Essa postura, essa atitude marca o ministério de Jesus, a sua maneira de se relacionar com quem está em necessidade. A igreja primitiva, esse texto é um problema para todo mundo, né? A vida alegre e generosa da igreja em Atos trouxe sucesso à missão. E como é que isso acontece? Acontece isso que a gente está vendo aí, que a gente gosta de ler rápido, né? Por quê? Porque muita gente lê esse texto e imagina o que não está escrito aí, que deve haver um projeto da parte de cima, da igreja, do controle, do Estado, não sei de quem, que obrigue todo mundo a fazer as coisas. Isso nunca funcionou. Estava ouvindo esses dias que uns tempos atrás, na Inglaterra, era obrigado a ir à igreja. A pessoa pagava multa se não fosse. No dia que foi liberado, o pessoal parou de ir, porque nunca estavam indo de fato. O interessante é que a descida do poder do Espírito mexeu com o povo de Deus. E a coisa foi que ninguém pediu nada. Não houve uma campanha: meus irmãos, por favor, venham ajudar a Deus, Ele precisa tanto de você. Então, se você não der uns trocados para Ele, vai ficar chateado. Aliás, Ele vai pegar você na esquina, então dá logo. Não funcionava assim. Eles começaram a vender suas propriedades, distribuir a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias se reuniam no pátio do templo, partiam do pão em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo, olha que bonito, a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que esse texto está dizendo para a gente é o seguinte: se Deus mexe com a nossa vida, se a proposta do reino invade o nosso coração, a gente vai ter vontade de dar até o que não tem. Meus queridos, não ajuntem tesouros na terra, nada. Você vai embora logo. O que você vai levar é aquilo que de fato o poder e a graça preciosas de Deus atingiram a sua vida, e a sua vida se tornou sacrifício em favor dos outros. O resto é conversa fiada. A gente até pode ter um monte de coisa na mão. Eu conheço gente que tem. Mas algumas dessas pessoas são abençoadas de modo que elas não têm, elas administram aquilo que Deus colocou na mão delas. A coisa que eu mais vibro quando eu vejo gente que tem recursos, sabendo que não é deles, que Deus lhes deu um tempo limitado, para que isso que foi entregue na mão deles se torne canal de bênção no reino sob o poder do Espírito. A sua capacidade, os seus bens, aquilo que você é, tudo isso deve ser entregue completamente. Às vezes pode não ter nada, mas a nossa atitude mesquinha, a nossa proteção da gente mesmo, a nossa tentativa de construir o nosso feudo, a nossa tentativa de sobreposição, tudo isso é a idolatria que tenta concorrer com aquele que é o único rei. Por isso, verdadeira espiritualidade é definida com aquilo que a gente mencionou ontem, sal e luz, essa transformação. E olha como ela surge no primeiro livro do Novo Testamento, na carta de Tiago, quando todos os crentes ainda são apenas judeus, nem chegou o evangelho aos gentios.
E Tiago vai deixar claro, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Simplesmente ser luz no mundo onde cada vez mais as pessoas defendem o seu espaço, elas procuram o seu próprio reino pessoal, se protegem daqueles que, como nós vimos na peça, podem ameaçar a gente. Eu tenho visto pessoas tentando ajudar gente necessitada, gente em situação de dificuldade, e eles começam a ficar nervosos. O cara marcou hora comigo, não veio. O cara não tem nem comida, como assim? Os crentes chegam atrasados na igreja, agora você vai achar que o cara da comunidade pobre, não, mas eu não vou mais ajudar porque ele mentiu para mim. O povo da igreja mente. Você acha que o cara que está lá nessa situação vai ser o rei da ética, o Immanuel Kant da comunidade? Não é possível. E não se deixar corromper pelo mundo, que a gente já pensa logo, né? Beber, fumar, usar droga. Não, é ter o mesmo tipo de paixão, desejo, sonho que o mundo sem Deus tem, que é desejar as coisas de uma maneira indevida, que as pessoas lá fora imaginam que é importante. Você pode ter tudo na mão, desde que o seu coração não se divida e você não perca o foco. Por isso, missão no reino é compaixão. Isso não tem nada a ver com boas obras meritórias ou com atitude religiosa. É a graça de Deus que se traduz de modo prático, que entra em ação para abençoar a vida dos que necessitam dessa graça e do amor de Deus e podem ser alcançados por ela. Por isso, envolver-se nessa missão que faz parte desse grande projeto do reino. E o reino será vencedor. Deus é impressionante. De vez em quando, Ele mexe em alguns lugares com a vida de pessoas que é impressionante o que está acontecendo. Estive alguns anos atrás no interior de um país asiático, onde a fé é muito reprimida, muito difícil. Tivemos um encontro secreto. E aí, a pessoa com quem eu fui encontrar passou 8 anos na prisão, teve uma série de dificuldades e problemas, e eu fiquei sem graça, porque o pessoal preparou e marcou da gente comer alguma coisa juntos, e a pessoa virou para mim e disse: não, eu estou de jejum. E eu falei: um dia eu ainda vou aceitar Jesus, um dia eu levanto a mão e vou à frente. E ela contou dos planos, e eu fiquei impressionado com a serenidade, com o amor de Deus, de uma pessoa que ainda voltava para fazer a mesma obra, depois de 8 anos na cadeia. Encontrando algumas pessoas daquela região, alguns me disseram, lá no interior do Oriente, na Ásia, disseram para mim: olha, a gente estava querendo que o senhor ajudasse a gente. O senhor conhece alguém no Irã, no Afeganistão, no Egito, que a gente sabe que Deus vai nos mandar para lá, e a gente vai ser testemunha do Evangelho. Meus amados irmãos, há pouco tempo lá não tinha nada, mas o reino será vencedor. O reino virá com poder. Nosso mundo, supostamente superior e inteligente, talvez tenha perdido o sentido fundamental do que está envolvido no reino. Por isso a missão envolve o quê? É algo objetivo e concreto. Não são teorias, é o que você efetivamente faz em favor do órfão e da viúva. É uma obediência amorosa do discípulo, não gente que é motivada por uma espécie de pressão, de culpa, e é manipulada por líderes religiosos que se aproveitam de um mau uso da psicologia para tentar mobilizar gente. Não, ela surge disso. É anunciar essa coisa linda, esse amor, esse perdão de Deus em Cristo. A boa notícia, anunciar a vida eterna e a salvação, que a bênção que nos alcança aqui prossegue na nossa vida, porque Deus é o Senhor da eternidade que virá. É agir motivado pela graça. É amor incondicional, amor imerecido. Quer dizer, Deus fez pela gente, sem a gente valer nada. E como é que na hora de ajudar os outros, você quer ficar tentando saber se essa pessoa deve ou não deve? É mostrar compaixão à semelhança de Jesus, é testemunhar de Deus a esse mundo mau e egoísta. Sabe, nesse mundo pós-moderno,
apologética que tem impacto é quando alguém vê todo mundo indo na mesma direção, sonhando o sonho falido desse nosso mundo consumista. Quando a gente vê alguém numa direção diferente, a pessoa que não conhece a Deus diz: espera aí tem uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Por que essa pessoa nada contra a correnteza? Está todo mundo indo para lá. E para a gente encerrar, é importar-se com quem não tem esperança, é dar de si sem esperar nada em troca. Isso é de verdade glorificar a Deus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus nos abençoe nesta manhã.